Acredito que todo mundo já passou alguma vez por essa situação de estar em um momento em que, meu Deus, a resposta não chega, a resposta não vem, e Uhum. a pessoa começa ali a realmente culpar a Deus, dizendo como Deus realmente fosse ali o culpado, ou não quisesse abençoar aquela pessoa, e a pessoa começa ali, ai meu Deus, por que que não veio? O Senhor está permitindo que eu sofra, que eu passe por essa situação aqui e tal. E muitas das vezes é o tempo que o Senhor está estipulando para que a maturidade venha sobre a vida daquela pessoa e ela esteja preparada para receber. E naquele momento, talvez se Sara recebesse aquele filho, ela provavelmente, não sei, poderia se desvencilhar dos caminhos do Senhor, poderia não estar mais ali, né? Eu acho assim, interessante, eu gostaria de tocar nesse Uhum. tópico que me chamou muita atenção, de que H, quando ela teve ali, estava grávida, ela começou a zombar de Sara. E Sim. aí eu penso que assim, talvez se Sara naquele momento também ela já tivesse com Isaac nos braços, ela estaria preparada, ela ia ficar se exaltando, se orgulhando também, porque uma vez que ela tivesse filhos primeiro que H, né? Então, assim, eu fico pensando o quão Sara estava preparada para aquilo, né? E eu percebo que justamente por essa imaturidade, por esse momento em que ela culpa o Senhor, ela mostra, assim, claramente que não era o tempo certo, né? Uhum. E aí nos realmente faz ter essa percepção. Só pela natureza da Exato. sugestão que ela foi dar para Abrão, a gente já percebe Justamente. que não estava muito bem. E que você, meu amigo, entenda que não é porque supostamente Deus está demorando que você está autorizado a fazer uma coisa contra a Sim. palavra. Exatamente. Deus não mandou a pessoa ainda para eu casar. Vou ver o primeiro que vier na minha frente. Não é assim, gente. Não é porque está demorando, e entre aspas aqui, porque Deus não demora, né? Nós que não estamos prontos, como já falamos aqui. Então, não é que Deus está, entre aspas, demorando, te autoriza a fazer algo contra a palavra, tá? Tenha Sim. discernimento e maturidade. Olá, meus queridos amigos e irmãos, mais um podcast bíblico está começando e que bom, glória a Deus que você está aqui para mais um dia nós estudarmos a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, palavra viva, palavra eficaz. Inclusive, já deixa sua Bíblia separada e aberta aqui em Gênesis, a minha está em Êxodo. Vamos voltar um pouquinho. Gênesis, o capítulo de hoje é o capítulo 16. Veremos aqui uma história muito importante, ó, você tá acompanhando aqui, tô voltando, olha só, Gênesis 27, tô muito à frente, né? Pronto, 16, encontramos. Agar é dada por mulher a Abrão, e veremos aqui, gente, um total de 16 versículos, e muito conteúdo, tá? Não se engane achando que é um capítulo curto, que tem pouca história, não, muito pelo contrário. Tem muito conteúdo para nós, fica ligadinho até o final, que é bênção de Deus para a sua vida, tá bom? E agora eu quero apresentar os meus convidados que estão aqui comigo no estúdio, vão contribuir muito para este programa. Começo com ela, a pastora Aparecida Reis. Pastora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Júlia. Creio que esse estudo será uma bênção. Você que nos assiste, eu creio que você será muito edificada aqui no conhecimento. Vamos crescer em graça, em conhecimento, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, tenho certeza disso. E quem também está conosco é um jovem que vence lá de Duque de Caxias, lá de Parque Paulista, Vitor Miranda. Seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Júlia, pastora Aparecida, é uma honra muito grande. Já começo perguntando para onde tem que olhar aqui, gente. Pra cá, vocês me orientem aí. Mas é uma bênção muito grande estar aqui com vocês, uma honra imensa, e vamos estudar a palavra de Deus aqui, explorar todos esses versículos para poder adquirir esse conhecimento. Exato, e para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história do Vitor Miranda, ele já participou do Nossa Night, isso, com o Joenison, tá tudo lá no YouTube, você pode conferir até este presente momento, creio que já foi ao ar o programa, então você pode ir no canal CJC Oficial. E Vitor, fala um pouquinho do que aconteceu nesse programa pra gente. Rapaz, foi um programa muito abençoado, tive a oportunidade de contar a minha história, contar um pouco da minha trajetória ministerial também. Assim, tá bem interessante, tem bastante conteúdo lá, né? Histórias engraçadas, histórias também importantes aí para edificar a sua vida. Se eu fosse você, já deixava na agenda aí, ou
já procurava nas mídias sociais também, porque é para edificar, então tá valendo sempre, né? E foi bênção pura, amigo Joanes estava lá também. Isso aí. Não, e eu tô sabendo que fez um combinado com o Joenison pra falar que o nossa night é melhor, né? Eu já tenho que falar com ele que esse contrato tem cláusula acidental, né? Vamos ter que retornar agora, senão vai dar problema. Brincadeiras à parte, vai lá, confira que tá uma benção, o canal CJC Oficial na íntegra, pra você ficar por dentro de tudo, tá bom? E aqui o podcast também tá no YouTube, tá? Você pode conferir todos os capítulos anteriores, os livros anteriores, tá muito rico, muito completo. Se eu fosse você, não ficava de fora, tá? Corre lá, se torne um inscrito e também compartilhe essa programação. E agora sim, vamos para o capítulo de hoje, Gênesis 16, e vamos apresentar agora o convidado de honra, sim, ele mesmo, o nosso amigo e querido Espírito Santo. Pastora Aparecida Reis, vou pedir essa bênção para a senhora, apresentando esse momento a Deus e pedindo a Deus que ele fale conosco com toda a liberdade. Pode ser, pastora? Sim, amém. Oremos então, Senhor, em nome de Jesus. Diante da tua presença estamos, ó Pai, e pedimos ao Senhor a tua orientação, a tua direção, Senhor, nesse estudo, esse que nos assiste, que nos acompanha, cremos que será grandemente edificado, meu Deus, através destas palavras. Eu creio que este programa vai ser resposta, Senhor, para as orações de muitas pessoas que nos assistem. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastora. E agora sim a gente pode começar. Você já está com a Bíblia aberta, já está com o seu caderno preparado para registrar tudo. Então vamos ao que interessa, ao estudo da palavra de Deus. Aqui vai dizer, né, em Gênesis 16, vai vir a promessa sendo apressada. É isso mesmo. Veremos aqui que após a aliança, lá em Gênesis 15, como já estudamos, vemos que a gente espera dos personagens bíblicos ali um progresso espiritual, né? Assim como Deus, creio que olhe para nós e espere sempre enxergar em nós uma melhora, um progresso. Mas nós temos sempre que lembrar sobre a humanidade e nós temos que aprender com os personagens bíblicos, porque a palavra de Deus não fez questão de esconder as falhas, de esconder os erros, e estão registrados para que nós possamos aprender e não repetir esses erros. Então aqui logo do versículo 1 ao versículo 4, a gente vai começar a ver sobre Agar sendo dada a Abraão por mulher para poder ali gerar a Ismael. E vamos ao texto bíblico que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora, no caso Sarai, desprezada aos seus olhos. Aqui a gente já tem muito conteúdo, mas o que nós podemos perceber é que entre a promessa e o cumprimento da promessa, né, o filho que Deus havia prometido para Sara, para Abrão, nós percebemos que há um período de tempo, ao tempo da espera. E será que nós estamos interpretando a demora como um abandono da parte de Deus? Pastor, isso é muito sério, porque tem pessoas que estão aguardando há anos. Em contrapartida, tem sempre aqueles que oram e esperam a resposta em uma semana. Se não vem, logo desistem. Mas tem pessoas que estão fielmente esperando por anos e anos pela resposta, pelo milagre de Deus. E nós precisamos entender que Deus não nos abandona em momento algum. De jeito nenhum. Precisamos entender que o tempo de Deus, Júlia, ele não é o nosso tempo. Sim. E a gente precisa respeitar, porque muitas vezes esse tempo demorado é Deus trabalhando em nós, é Deus nos amadurecendo, é Deus nos preparando. Em algumas questões na nossa vida, a gente ora colocando algo diante de Deus e a resposta é quase que de imediato. Mas já vai haver outras situações que a gente vai precisar aguardar, que a gente vai precisar esperar um pouco mais. O próprio salmista Davi, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então a gente precisa entender que
é necessário respeitar o tempo de Deus, é necessário a gente esperar, não passar à frente de Deus e entender que Deus não nos abandonou. Quando Deus nos promete algo, a Bíblia diz que Ele é fiel sim para cumprir. Exato, e a bênção, ela já está preparada, mas falta nós estarmos prontos para receber essa bênção. É como se fosse um pai que comprou um carro para o filho, mas o filho tem 3 anos de idade, né? A bênção é maravilhosa, quem não gostaria de ganhar? Mas esse filho de 3 anos, ou até um pouquinho mais velho, poderia dirigir? Não, de forma alguma. Ele iria causar algum acidente, não tem maturidade, não tem preparo. Mas a bênção, o carro, né, já está comprado. Então, essa analogia mostra muito bem isso. E quando a gente olha aqui para Sarai, ela está colocando a culpa em Deus, né? Porque Deus tem me impedido de gerar. E aí ela coloca meio que na conta de Deus essa ideia torta que ela estava tendo. Culturalmente, era até aceito, mas não é porque é culturalmente aceito que está sendo aprovado por Deus. A gente tem que levar esse ponto em consideração. E não foi esse o filho da promessa que Deus havia falado. Então, a Sara aqui estava invertendo as coisas. E o pior, Vitor, colocando na conta de Deus uma decisão apressada, uma decisão que está sendo guiada aqui pela emoção, pela ansiedade, pela pressa. Aí ela fala, o Senhor que tem me impedido de gerar. Isso é muito sério, né, Vitor? Exatamente. Eu acho, assim, muito complicado, né? Nós já... Acredito que todo mundo já passou alguma vez por essa situação de estar em um momento em que, meu Deus, a resposta não chega, a resposta não vem, e a pessoa começa ali a realmente culpar a Deus, dizendo como Deus realmente fosse ali o culpado, ou não quisesse abençoar aquela pessoa, e a pessoa começa ali, ai meu Deus, por que não veio? O Senhor está permitindo que eu sofra, que eu passe por essa situação aqui e tal, e muitas das vezes é o tempo que o Senhor está estipulando para que a maturidade venha sobre a vida daquela pessoa e ela esteja preparada para receber. E naquele momento, talvez se Sara recebesse aquele filho, ela provavelmente, não sei, poderia se desvencilhar dos caminhos do Senhor, poderia não estar mais ali, né? Eu acho assim, interessante, eu gostaria de tocar nesse tópico que me chamou muita atenção, de que Agar, quando ela teve ali, estava grávida, ela começou a zombar de Sara. Sim. E aí eu penso que assim, talvez se Sara naquele momento também, ela já tivesse com Isaac nos braços, ela estaria preparada, ela ia ficar se exaltando, se orgulhando também, porque uma vez que ela tivesse filhos primeiro que Agar, né? Então, assim, eu fico pensando o quão Sara estava preparada para aquilo, né? E eu percebo que justamente por essa imaturidade, por esse momento em que ela culpa o Senhor, ela mostra, assim, claramente que não era o tempo certo, né? E aí nos realmente faz ter essa percepção. Só pela natureza da Exato. sugestão que ela foi dar para Abrão, a gente já percebe que não estava muito bem. E que você, meu amigo, entenda que não é porque supostamente Deus está demorando que você está autorizado a fazer uma coisa contra a palavra. Deus não mandou a pessoa ainda para eu casar. Vou ver o primeiro que vier na minha frente. Não é assim, gente. Não é porque está demorando, e entre aspas aqui, porque Deus não demora, né? Nós que não estamos prontos, como já falamos aqui. Então, não é que Deus está, entre aspas, demorando, te autoriza a fazer algo contra a palavra, tá? Tenha discernimento e maturidade. E aí, pastor, é interessante justamente esse ponto de que Sara não estava sendo ali espiritual, não estava crendo na promessa. E ela faz essa sugestão para o marido. E aí a gente entra em 2 caminhos. O primeiro, cuidado com as sugestões que você está fazendo, né? Porque às vezes você pode estar no momento sendo guiado por emoções, por impulsos, sentimentos, traumas, não sei, e na hora explodiu e tá falando algo que você não quer dizer aquilo. Mas também tem o outro caminho, que é o de Abraão, que é cuidado com quem você ouve. Será que essa pessoa é espiritual? Será que essa pessoa, ela realmente anda segundo a palavra e está em condições ali de dar uma orientação que Deus estaria aprovando? Tem esses 2 caminhos, né, pastor? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente vê a Sara pegando atalhos, né? Não tendo aquela paciência para poder aguardar, para poder esperar em Deus, aflição, ansiedade, o que é passível de todos nós seres humanos. A gente passa também por isso, mas por isso que a gente precisa colocar a nossa confiança no Senhor. E a gente vê a Sara aqui pegando atalhos para chegar mais perto da promessa. E por outro lado, a gente vê o Abrão
dando ouvidos ali à voz da sua mulher. Eu já trouxe essa mensagem na igreja algumas vezes, eu sempre digo o seguinte, às vezes é alguém da sua família, às vezes é um familiar, às vezes é um parente, é alguém que até quer o seu bem, que te ama, mas não quer dizer que aquele conselho é do Senhor. Exato. Não quer dizer que aquela seja uma direção de Deus. Às vezes a pessoa está te orientando, mas ela está sendo dirigida não pelo Espírito Santo ou pela palavra, mas até por ter um laço familiar contigo. Então, aquele conselho está cheio de emoções, está cheio de sentimento e não tem nada de espiritual ali. Foi o caso que a gente vê ali da Sara e do Abraão. Exato, e a gente pode perceber que, como até já falei, não é porque é culturalmente aceito que Deus aprova. E a gente percebe que gerou um conflito dentro de casa. Ou seja, o que parecia uma solução para o problema de muitos anos acaba se tornando um grande conflito. Ou seja, viver segundo as emoções, os impulsos. Você acha que está resolvendo alguma coisa, mas não. Está complicando toda a história. E quando a gente fala sobre toda a história, é toda a história. Porque nós hoje estamos vivendo os desdobramentos dessa decisão de Sara. Olha só, a gente para pensar, para tentar ter um vislumbre do que pode gerar essa decisão. Claro que aqui Sara não conseguiria fazer isso em tantos anos, né? Sei quantos anos depois, até os dias de hoje. Mas, Vitor, é interessante pensar nisso, que se a gente pudesse tentar imaginar quais seriam os desdobramentos de tal decisão, talvez muitas decisões, muitas falas, muitas ações não teriam sido concretizadas. Pensa em Davi, por exemplo, se ele tivesse um vislumbre do que é aquela decisão, guiada por emoção, por desejo, o que aquela decisão iria causar na sua casa, no seu reino, a espada nunca mais deixaria a sua casa. Vitor, a gente tem que pensar um pouquinho antes de tomar qualquer decisão. O salmista Davi é um excelente exemplo que você citou também, e a gente percebe justamente pelo que aconteceu ali, né? Ele teve o deslumbre ali por Betseba, e aí, logo em sequência, vê aquela ideia louca da cabeça dele. Nossa, eu vou colocar Urias ali na frente da batalha. A gente fala que um abismo chama o outro, né? Então, a gente teve ali o homicídio, a gente teve ali o adultério em primeiro lugar, depois o homicídio. E problemas que aconteceram ali na própria família de Davi, fazendo um paralelo com a questão de Abraão e Sara, é algo realmente muito importante, assim, analisarmos as nossas tomadas de decisões, né? Como a pastora muito bem citou aqui, a questão de tomarmos cuidado com as vozes que vêm sobre a nossa vida e são guiadas pela emoção, sabe? E eu escuto muito, meu pastor, ele fala bastante sobre essa questão de que a fé, nós devemos agir com uma fé sem sentimento, sabe? Se nós agirmos através dos nossos sentimentos, a tendência a errarmos é muito grande. É aquela famosa frase que o mundo compra, né? Siga a voz do seu coração. Não, nós temos que seguir a voz de Deus. Exato. E é interessante realmente a gente pegar essa decisão, essa sugestão de Sara, para nós percebermos o que aconteceu no dia de hoje. Hoje em dia, nós temos a questão da guerra, né? No Oriente Médio, nós temos os árabes ali que ficam conflitando com o povo israelense, né? Sim. E muitos desdobramentos que percorrem o nosso mundo inteiro. Eu acredito que se Sara tivesse a dimensão do que aconteceria lá na frente, ela teria repensado, mas aí entra muito a questão da ansiedade, né, da pessoa querer colocar os pés pelas mãos, e muitas das vezes, poxa Deus, o senhor está demorando, né, eu vou dar os meus jeitinhos aqui. A gente fala muito do jeitinho brasileiro, né? Eu acho que isso aí, Vitor, ainda é pior, né? Querer ajudar a Deus. Complicado demais. Né? Porque ajudar a Deus implica numa raiz de incredulidade, de não crer naquilo que Deus está falando, Isso. e também numa raiz de orgulho, de eu sei mais do que Deus. Porque para você ajudar alguém, em algum aspecto, talvez não em tudo, mas em algum aspecto, você tem mais capacidade, você é melhor naquilo, tem mais domínio. Então, eu vou querer ajudar Deus. O que eu sei melhor do que Deus? Nada. Eu que preciso da ajuda dele. Então, olha quão sério é isso, essas ajudinhas, esses atalhos, né? Exatamente. Deus não precisa da nossa ajuda, ele é soberano. O que ele precisa é que nós sigamos aquilo que ele está nos falando, que sejamos fiéis e obedientes, né? Exatamente. Aí aqui do versículo 5 ao 7, a gente vai ver depois a Sarai culpando Abrão
e Abrão se omitindo. Não, a tua serva está na tua mão. Olha só como a Bíblia não esconde as brigas feias, né, que aconteceram na história. E Sarai vai tratar Agar com dureza e Agar vai fugir. Então a gente vê mais uma vez a promessa sendo apressada e nós vemos o fruto disso. O que ele produz? A opressão. A própria palavra já fala que a herança apressada ela vai tornar-se maldição. Então, pastora, olha o quão sério é quando nós saímos do plano perfeito de Deus, quando nós nos desviamos. Porque quem é Ismael? A gente pode olhar e pensar, é o filho de Abrão com Agar. Mas tem um outro nome que a gente pode dar para Ismael, é o filho da ansiedade. Exatamente. O filho, porque uma mulher não soube esperar o tempo de Deus, aguardar ali na promessa. O que me chama a atenção é que a gente vê aqui a Sarai ainda, culpando ali Abrão, meu agravo, seja sobre ti. Isso é muito do ser humano, a gente tem muito essa prática de culpar os outros pelos nossos insucessos. Se talvez tivesse dado certo, ela não teria responsabilizado Abraão, né, irmão? Mas como deu errado, a culpa é tua. Deu errado, a culpa é de Abraão. Se deu certo, né? Deu certo, tá vendo, Abraão? Olha, foi Deus que falou, viu? Deu certo. Mas como deu errado, a culpa foi dele. Então, a gente tem muito isso, de sempre estar responsabilizando. Enquanto a gente responsabiliza as pessoas pelos nossos erros, pelos nossos insucessos, pelos nossos fracassos, a gente nunca vai mudar. A gente sempre vai ficar ali naquele ciclo vicioso, sempre errando, sempre nos mesmos erros. Ela disse, o meu agravo seja sobre ti, a culpa é tua, Abraão. Talvez essa pessoa que está nos assistindo em casa já tenha passado por isso, tomado decisões equivocadas e responsabilizado a outras pessoas. Isso não adianta nada. A gente precisa trazer responsabilidade para nós, à luz da palavra de Deus, ver onde nós falhamos e buscar uma mudança diante do Senhor. Exato. E você de casa para pensar em quantos Ismaéis, acho que esse seria o plural, né? Que já não aconteceram na sua vida de decisões apressadas, frutos de decisões tomadas mediante a ansiedade, ao medo do futuro. Vamos parar e pedir sempre a orientação de Deus. É isso que a palavra nos orienta. Parece um conselho fácil, um conselho até batido, digamos assim, que a gente sempre está falando, batendo nessa mesma tecla. Mas é isso, a base da vida cristã é isso, não fazer nada sem a orientação, a permissão, a bênção de Deus. Isso faz toda a diferença. E aqui do 7 ao 14, a gente vai ver Deus encontrando Agar no deserto, porque Agar fugiu. E aí nós vemos que Deus continua com os seus olhos sobre ela, porque havia uma promessa para aqueles que são descendentes de Abraão. Ismael não era o filho da promessa, não era aquele prometido por Deus. Porém, havia uma bênção sobre a semente de Abraão. E nós percebemos isso desde agora, quando ainda está na barriga, né? No caso aqui já havia até nascido, mas nós vemos que Deus vê aqueles que foram esquecidos, né? E futuramente, nos próximos capítulos, que ela foi até abandonada, foi expulsa de casa. E aqui, Vitor, é interessante a gente parar para pensar nisso, de que nós nunca estamos invisíveis para Deus. Não importa o erro, não importa até se algum terceiro fez algo contra você, você não está invisível perante os olhos do Senhor. Ele vai te encontrar em meio à sua dor. Vitor, isso é muito interessante, porque Deus está sempre com seus olhos sobre nós. Ele não nos perdeu de vista, e isso é muito sério, porque tem pessoas que se sentem sozinhas, tem pessoas que se sentem abandonadas, estão imersas na dor, imersas no sofrimento que algum terceiro causou a elas, e elas se acham assim, sozinhas, olham para um lado, para o outro e não veem ninguém, mas Deus não tirou os olhos delas. Exatamente, é muito interessante. Me vem um versículo na minha memória que fala sobre a questão da bondade do Senhor, onde o salmista fala, tua bondade e misericórdia, elas me seguiriam por todos os dias, né? Então, assim, independente do que você passou, que você tem enfrentado na sua vida, saiba que a misericórdia do Senhor, ela é infinita. Ela não se acaba, ela permanece nos nossos corações, né? Então, ainda que você se sinta esquecido, que você se sinta abandonado, muitas das vezes existe aquela questão dos traumas também, né? Um trauma que veio por parte de um pai, de uma mãe, saiba que o Senhor, ele está sempre de braços abertos para poder receber, né, a sua vida, cuidar dos seus problemas, e ele
estar com seus ouvidos atentos sempre, né? Interessante também, o que me chama a atenção Sim. é que se nós percebemos um detalhe, Agar, ela era egípcia, né? Então ela não era pertencente ali, de uma certa forma, da questão da família de Abraão. E aí você vê o quão que o Senhor ele é fiel para com a sua palavra. Ele diz, tu orarás, ele te ouvirá. Ou seja, as pessoas que se colocam realmente à disposição de ouvir o querer do Senhor, de entregar os seus problemas a Ele, o Senhor, ele se achega até essas pessoas para que Ele possa resolver esses problemas. Então, assim, o Senhor, ele está à disposição de todos que se colocam ali em favor, né, que se prostram a Ele. Então, é até interessante a gente trazer esse comentário, essa pauta aqui também para esse podcast, dizer, se você tem algum problema, leve até o Senhor, né? Mesmo você se sentindo, eu estou me sentindo inferior, eu estou me sentindo culpado, o Senhor ele não está olhando para a sua culpa, ele está olhando se verdadeiramente você quer dar espaço para que ele trabalhe no seu coração. Isso é muito forte, Vitor, porque nós vimos no capítulo, se eu não me engano, o anterior, aonde Deus vai falar para Abraão que Deus era o seu recompensador. E aí Abraão, ele não vai esconder a sua frustração, a sua tristeza, e não contra uma pessoa, alguém ali, alguém da família, alguém da casa, não, era contra o próprio Deus, porque Deus havia prometido e até então aquela palavra não havia se cumprido. Então, como assim, Deus? O Senhor é o meu recompensador, e cadê a minha recompensa? A gente já viu isso aqui. Ou seja, o ambiente mais seguro para você expor as suas dúvidas, as suas frustrações, a sua tristeza, é na presença de Deus. Que você corra para os pés do Senhor e ali derrame a sua alma. Você vai ver como você vai se sentir mais leve. E por que eu vou me sentir mais leve? Porque a palavra já fala para trocar de fardo. Quando você vai na presença de Deus, você tira aquele peso e entrega para o Senhor. E Ele tem algo também para você, mas é um fardo leve, algo que você consegue carregar, uma coisa que não vai te cansar. E assim você vive os seus dias com mais leveza, né? Então vá para o lugar mais seguro da terra, que é a presença de Deus. Aí aqui do versículo 10 ao 12... nós vemos também sobre as promessas sobre o Ismael. Como eu falei, havia uma bênção sobre a semente de Abraão. Deus mandou Agar voltar e se humilhar perante Sarai e pedir-lhe perdão, pedir para poder voltar. E do 10 ao 12 nós vemos ali Deus prometendo multiplicação. Mas também, pastora, descreve que os conflitos, assim como nós vemos nos dias de hoje, os conflitos continuarão, né? Fala que será homem bravo, sua mão contra todos. Nós vemos até os dias de hoje. Ou seja, Ismael tem ali também a parte da bênção, mas as consequências ficaram. Sempre vai haver consequências das nossas decisões. A gente vê nesses versículos aqui 3 pontos. Primeiro, Deus não pula princípios. Sim. Antes de Deus fazer as promessas para Ismael, que ainda era criança, então sua mãe que era responsável por ele, Deus pediu que a sua mãe fosse até a Sara, se humilhasse e se arrependesse. Deus não vai pular princípios, não, estou te honrando, mas o que você fez com Sara, quando você concebeu, ficou ali se exaltando sobre ela, deixa para lá. Não, Deus não faz isso. Vai lá, se humilha, se arrepende, peça perdão, as promessas aqui vão se cumprir. Como bem o Vitor falou, a questão também da bondade, da misericórdia, que Deus tinha promessas também para Ismael, apesar de ter sido algo fora do plano, Deus não deixou aquela criança desamparada. E aí, por último, vem as consequências, o que é algo muito sério. Eu costumo dizer que se Deus não falou nada ao nosso coração, então é melhor que a gente não faça nada, do que a gente dar um passo à frente, um passo equivocado, e a gente se arrepender pelas decisões lá na frente. O que mais nós vemos na Bíblia são homens, mulheres de Deus que tomaram decisões equivocadas e tiveram as consequências. Exato, assim como nós falamos o próprio Davi. Ali ele alcançou o perdão também da parte do Senhor, mas as consequências ficaram para a sua casa. A espada nunca mais deixou a casa de Davi. Isso é muito sério. Então, que você peça sempre ao Senhor discernimento, porque a nossa visão é agora. A nossa visão, muitas das vezes, pode estar contaminada com emoções, com sentimentos. Então, peça o discernimento do Senhor, porque Ele tem a visão lá da frente. Então, olha só que privilégio você ter uma visão mais ampliada, uma visão mais alta. É a visão do Senhor. E que possamos pedir esse discernimento a Deus. E para finalizar aqui, do 15 ao 16, vai falar do nascimento de Ismael. E a gente vê que Abraão tinha 86 anos, ou seja,
11 anos após a promessa inicial. Ou seja, o tempo de espera já era extenso, né, humanamente falando. Abrão, ele atraiu o silêncio de Deus quando agiu de forma precipitada, lembra? E agora 13 anos de silêncio que veremos à frente é de quando Deus vai falar e Deus vai falar novamente com Abrão só no próximo capítulo, ou seja, 13 anos depois, que vai ter o registro, que Abrão vai estar com 99 anos. Então, olha só as decisões que nós tomamos sem a direção de Deus. Isso vai atrair o silêncio dele. Por que vai atrair o silêncio? Porque se não estamos tendo condições de obedecer a voz do Senhor na primeira instrução, como que ele vai entregar a segunda e a terceira? Precisamos nos aprumar ao plano perfeito do Senhor. E qual entendimento que nós tomamos aqui também deste capítulo? Aí eu quero que o Vitor comente um pouquinho, que é que não podemos acelerar os planos divinos, ou seja, precisamos andar junto, precisamos andar na mesma velocidade, precisamos caminhar lado a lado com o Senhor. E isso significa que é na velocidade dele, que é seguindo os passos dele, o ritmo dele, e não a nossa ansiedade, né, Vitor? Exatamente. Eu costumo dizer que o Senhor, ele nunca falha com o tempo da sua promessa. Nós que falhamos com o tempo da nossa espera, né? Verdade. Então, quando nós colocamos ali a nossa espera em primeiro plano, as nossas expectativas, a tendência a nos frustrarmos ela é maior. Então, quando nós, né, como você, Júlia, muito bem falou da questão dos pensamentos do Senhor serem muito mais altos, o caminho dele ser muito melhor, quando nós deixamos a vontade de Deus de lado para assumirmos a bronca, a responsabilidade de bancarmos tudo com as nossas decisões, a nossa espera, a tendência a dar errado é muito grande, né? Então é importante que justamente me venha até um versículo na memória que é aquele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que do mais ele fará. Né? Não basta somente entregar, é confiar, né? Porque muitas das vezes a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, eu te entrego os meus planos, o meu casamento, né? Ou para quem tá solteiro, a minha vida sentimental, a minha profissão e tal. Só que e a questão da espera, sabe? É algo que fica muitas das vezes ali deixado de lado. Confiar, exatamente. Eu costumo dizer que confiar, apesar de ser algo simples, é algo muito difícil para nós, somos seres humanos, né? A gente vive num tempo assim tão deturpado, né? Muitas das vezes, um tempo que é tão diferente do tempo de Deus, que possui ali uma métrica perfeita, né? E o nosso compromisso, a nossa missão é justamente viver nesse tempo que é perfeito. Perfeito, e já para a gente já nos encaminharmos aqui para o final deste capítulo, vou fazer aqui um apanhado, né? um resumão. Nós vimos a ansiedade versus o tempo da promessa, nós vimos as soluções humanas e as consequências espirituais, vimos que Deus, ele vê aqueles que estão esquecidos, vimos que Deus também tem misericórdia mesmo em meio ao erro, né? E também vimos as consequências que atravessam gerações, e um exemplo clássico que inclusive estamos vivendo no dia de hoje. E a pergunta que fica aqui para a gente poder refletir é: será que estamos dispostos a esperar o tempo perfeito do Senhor? É um exercício que a gente só consegue fazer em plenitude se estivermos com o coração alinhado com a palavra de Deus, buscando mais do Espírito, alimentar mais o Espírito, tá bom? Para a gente encerrar agora de fato com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo ele nos diz assim: segundo o costume da época, uma mulher estéril poderia dar a sua serva para coabitar com o seu marido, e a criança gerada deveria ser criada pela senhora como se fosse seu filho. Deus falara que Abrão seria pai de uma grande nação. Então, Sarai, conhecendo a sua esterilidade, quis dar uma ajudinha, entre aspas, ao Senhor. Embora esse não fosse o plano divino, ela quis que sua serva Agar tivesse um filho de Abrão e pretendia criá-lo como se fosse seu. O patriarca não vigiou e atendeu ao pedido de Sarai. Como resultado, Ismael nasceu e seus descendentes vivem em guerra até os dias de hoje. O propósito divino era que Abrão tivesse um filho conforme a promessa. O patriarca, então, teve de ser paciente e precisou esperar pelo cumprimento da palavra. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E Vitor Miranda, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Mandou muito bem e também está fazendo a obra de Deus lá em Duque de Caxias, em Parque Paulista. Fala para nós, Vitor, o endereço de onde você está ali, ao lado do pastor Cláudio Ney, as suas mídias sociais. Pode ficar à vontade. Agora, Avenida 31 de Março, 863, coração de Parque Paulista, tá? A igreja
que a gente estamos fazendo um trabalho abençoadíssimo lá com os jovens, inclusive, né? Temos o nosso culto jovem todo domingo, às 15 horas da tarde. E você que estiver aí perto, né, nas localidades, nos bairros adjacentes, quiser estar colando com a gente ali, vai ser sempre muito bem-vindo no nome do Senhor Jesus. E nas mídias sociais, Instagram e IGD Parque Paulista. Quem quiser também acompanhar meu trabalho lá nas mídias sociais, Instagram, @vitorS.miranda. Vai ver eu cantando por lá. Se você aguentar minha voz, você fica. Senão você pode sair, mas é bênção de Deus. Tá tudo para edificar e fazer a obra, né? E sempre uma honra muito grande. E canta muito, tá, gente? Vou deixar a parte. E não só canta, não. Fala aí os instrumentos que você toca. Teclado. Comecei tocando bateria. Eu vou na ordem, né? Pra não perder. Bateria, violão, contrabaixo, teclado. Aí vem os instrumentos de percussão, né? Pandeiro, tem o de sopro também, flauta. Aí a gente vai na obra de Deus sendo bombril, né? De pouquinho em pouquinho. Tá vendo só? Deu uma aula aqui agora. E além disso, canta muito bem, que eu sei que eu já vi lá nas mídias sociais. Tá? E você siga lá para acompanhar um pouquinho mais sobre esse jovem que vem, assim, Vitor Miranda. Isso. E também, pastora Aparecida Reis, muito obrigada mais uma vez. Sempre uma honra te receber. E, pastora, fala pra gente o endereço de onde a senhora está ministrando a bênção, os horários também, as mídias sociais, tanto da igreja como da senhora, pode ficar à vontade. Amém, muito agradecida pelo convite. Eu estou pastoreando ali na nossa igreja da Graça, na rua Júlio Bara, 1324, neste domingo, às 8 horas da manhã, às 18 horas, ali fazendo reuniões especiais, as mídias da igreja e IGD Parque Comercial, tanto no Instagram como no Facebook, e minhas mídias sociais, Aparecida Reis. Deus abençoe e obrigada, gente. Perfeito, muito obrigada, meus amigos, e muito obrigado você aí de casa que sempre nos acompanha de segunda a sexta-feira. Dever de casa que você já sabe, Gênesis 17. Faça aquela leitura prévia e volte aqui para o próximo podcast. Combinado? Temos aqui o encontro marcado. Combinado? Meus amigos, vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!